Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula comigo, professor Maurício Monteiro, e hoje vamos falar sobre fenômenos físicos e químicos. Começando com os fenômenos físicos. Observem esses dois exemplos. Picotar o papel e fundir o cobre para a produção de fios de cobre são fenômenos físicos porque não alteram a natureza da matéria. Isso quer dizer que não produzem novas substâncias. O papel, depois de picotado, continua sendo papel, e o cobre, mesmo depois de fundido, continua sendo cobre. Podemos generalizar e dizer que toda mudança do estado físico da matéria, sem haver a transformação química dessa matéria, é considerada um fenômeno físico. Então, o sólido, o líquido e o gasoso sofrem transformações físicas como fusão, ebulição, condensação, solidificação, sublimação e ressublimação. Todos esses processos são considerados como fenômenos físicos, ok? Então acompanhe, por exemplo, a fusão do gelo, o derretimento do gelo. Acompanhe agora a fragmentação do vidro. Agora temos os fenômenos químicos, que podem ser fenômenos lentos, extremamente lentos, como o surgimento da ferrugem, ou extremamente rápidos, como a combustão dos combustíveis e de uma vela, por exemplo. Então, qual é a característica dos fenômenos químicos? Qual a definição dos fenômenos químicos? É a seguinte: fenômeno químico, existe a alteração da natureza da matéria. Isso quer dizer que há produção de novas substâncias. Beleza? E aí, como é que a gente pode perceber que um fenômeno é químico? Então, existem evidências nesse tipo de transformação. São elas a liberação de gases, a formação de sólido, líquido ou gasoso e a mudança de cor, cheiro e temperatura. Observe a decomposição da pera, por exemplo, e note algumas dessas evidências nesse processo. Pronto, entendido que são fenômenos físicos e químicos, vamos para os exercícios. Primeira questão, acompanhe comigo, junto comigo, vamos lá? Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas, beleza? Então veja nessa tabela de fenômenos. Aquecer uma panela de alumínio é um fenômeno químico ou físico? Primeira pergunta que a gente vai fazer é: a alteração da composição dessa matéria? Se sim, é um fenômeno químico. Se não, é um fenômeno físico. Nesse caso, aquecer uma panela de alumínio é um fenômeno físico. Agora, acender um fósforo, queimar um palito de fósforo, você está percebendo a liberação de calor, a produção de gases, a mudança de cor do palito de fósforo. E aí, isso tudinho evidencia um fenômeno químico. Perfeito. Terceira, ferver a água é um fenômeno físico ou químico? Mudar o estado físico da matéria sem mudar a composição dessa matéria classifica-se como fenômeno físico. Gente, vocês estão demais. Fantástico, vamos lá. Agora, queimar o açúcar para fazer caramelo. Olha só, queimar, ok? Isso aí dá a ideia de fenômeno químico. Fazer gelo, pegar água líquida, colocar no congelador e aí ela solidificar, transformando-se em gelo. É um fenômeno nada mais, nada menos que físico. Gente, parabéns. Agora, a parte mais fácil do processo. Qual é a alternativa correta? Isso, perfeito. Vocês são demais. Segunda questão. Qual dos processos abaixo envolve transformação química? Letra A. Sublimação do gelo seco. É um fenômeno? Isso, gente, físico. Agora, a evaporação da água é um fenômeno? Ei, fale alto, vamos lá. Fenômeno? Físico, gente, perfeito. Emissão da luz por uma lâmpada incandescente é um fenômeno? Também físico. Dissolução de açúcar em água é um fenômeno? Também físico. Agora,
Letra E, temos a respiração, que é um fenômeno químico. Perfeito. Agora, por que o fenômeno químico? Porque os reagentes são diferentes dos produtos, então houve a produção de novas substâncias. Beleza? Bom, vamos para a terceira e última questão. Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação química? No primeiro fragmento, leiam comigo. O reflexo da luz nas águas, onduladas pelos ventos, lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Coisa linda, né? Coisa perfeita isso. Mas e aí? O reflexo da luz nas águas, isso é um fenômeno físico ou químico? Quem disse que é físico, beleza, 100%. Correto. Segundo fragmento. A chama da vela confundia-se com um brilho nos seus olhos. E aí? A chama da vela, não confunda, viu? É o que? Fenômeno, e aí? Químico. Maravilha, gente. Terceiro fragmento. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Que triste, né, gente? Lá você é abandonado pela sua amada, pelo seu amado, e aí você fica realmente com o coração derretendo. Mas o gelo derretendo é um fenômeno físico, perfeito, maravilhoso. Quarto e último fragmento. Vamos lá. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. E aí, a tesoura enferrujada, abandonada lá. Assim, ó, isso nunca aconteceu comigo, viu, gente? Ser abandonado, não, nunca passei por um negócio desse. Mas e aí, a tesoura enferrujada, enferrujando, é um fenômeno físico ou químico? Perfeito, fenômeno químico. Então, a resposta correta é letra D. Obrigado, pessoal. Até a próxima videoaula. E não esqueçam de entrar no blog e conferir as outras atividades que lá se encontram, ok? Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.